Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha. Hoje o nosso programa conta com a técnica do Fernando Barcelos e na produção Eduarda Paz. Na próxima hora nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Nós estamos ao vivo pela Rádio CDN, mas você pode nos acompanhar em vídeo pela TV Diário no canal 26 ou 526 da NET e também no canal do YouTube do Jornal Diário de Santa Maria. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1975. Vamos aos fatos deste ano no mundo. Bill Gates e Paul Allen fundam a Microsoft. Neste ano, o grupo britânico Queen lança seu quarto álbum de estúdio, que é um marco da música do pop rock. No Brasil, é criado o edifício do Museu de Arte Contemporânea na USP. Em Santa Maria, este é o ano da fundação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Major Tancredo Pena de Moraes. E também é o ano da formatura da primeira turma de Comunicação Social da UFSM. Neste ano, faleceu Érico Veríssimo, escritor brasileiro. E também neste ano, nasceram Pedro Pascal, ator chileno, atriz brasileira Camila Morgado e também a atriz britânica Kate Winslet, a eterna Rose do Titanic. E no dia 13 de fevereiro de 1975 nasceu a nossa convidada de hoje, Andréia Loreto Pérez. Andréia, seja muito bem-vinda ao DNA, um prazer te ter aqui. Boa tarde, Camila, eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite. Quero agradecer você, aos seus ouvintes, espero que o pessoal curta a nossa tarde de hoje. Isso, então hoje a gente vai contar um pouco da trajetória da Andréia, que logo mais vocês vão começar a identificar quem ela é. A produção fez um pequeno resumo e eu vou ler pra gente e a Andréia vai nos dizendo se é mais ou menos por aí. A Andréia é filha da Rosalina e do Luiz Augusto Pérez. Nasceu no Acre. Eu tava comentando com ela que talvez seja a nossa convidada do DNA mais distante aqui geograficamente da onde nasceu. Ela é mãe do Luiz Felipe, da Rafaela e do Diogo e é casada com o pai Rafael. Meu Deus, confundi geral. E é casada com o Rafael. É formada em música, bacharel em flauta transversal e trabalhou muitos anos na área. Tocou em orquestras e foi professora também durante muito tempo. Quando resolveu levar a gastronomia como profissão, fez faculdade e pós-graduação em gastronomia autoral. Criou uma empresa de massas artesanais saborizadas e começou a trabalhar com buffets em diferentes eventos. Em paralelo ao seu trabalho como chefe de cozinha em alguns restaurantes, também faz consultora de gastronomia e já atuou em diversos locais com esse serviço. Foi eleita a melhor personal chefe de 2022 de Santa Maria e Recanto Maestro pela revista Sabores do Sul. É professora de gastronomia e atualmente está no programa Progredir da Universidade Federal de Santa Maria com aulas de gastronomia. Atende a vinícola Malgarim com cardápio do Wine Bar do Recanto Maestro. Tem um projeto com a colega Luciana Soares que executam mensalmente um jantar às cegas e está iniciando uma consultoria para o Hotel Fazenda de Vale Vento. Além de tudo isso, tem uma empresa de eventos com buffets, coffees para todos os tipos de eventos. Nas horas vagas, gosta de passear com a família, assistir séries, conversar com amigos, jogar jogos de tabuleiros e cartas. Adora provar coisas diferentes, misturar frutas com comidas salgadas. Ama saladas das mais diversas, um churrasco de costela e batata frita. Que essa é uma curiosidade que a gente tem. O que o chefe gosta mais de comer e que eu achei bem variado. É bem isso mesmo, né? Se vai
porque às vezes as pessoas acham que meus alunos mexiam muito comigo, né? Ai, chefe, um dia me convida pra ir almoçar na tua casa, eu fico pensando, gente, vocês acham que a gente come o quê, né? Mas assim, uma que lá em casa, a maioria das vezes quem cozinha é o Rafael, né? Mas quando eu vou cozinhar, eu gosto de fazer essa mistura, assim, mas sempre, né? Principalmente em saladas, eu gosto muito de salada. Então, de misturar ali frutas e legumes e verduras e tal, um molho e tal diferente. Mas a gastronomia mesmo, se eu for trazer churrasco, a maioria das pessoas gostam da picanha. Eu como, claro, né? Mas assim, a minha parte preferida é costela. E de carne, de gado, a minha nunca vai ser o filé, assim, entendo que as pessoas curtem, ele é super valorizado, mas eu gosto da coisa mais, assim, uma carne com mais sabores, assim, misturados, né? O filé, ele é bem particular, né? Naquele saborzinho dele, ele é bem tranquilão, então eu já sou mais chatinha. Eu já ia dizer, mas a costela é um clássico aqui pros gaúchos, mas tu não é gaúcha. Então aqui no DNA a gente volta no tempo para um DNA origem. Queria que tu nos contasse um pouco sobre a tua infância, que pelo que eu entendi percorreu durante muito tempo, vários lugares. Quais são as suas lembranças mais antigas da infância? Bom, o meu pai era militar, né, Camila? E nós somos uma família com 5 filhos. A minha mãe é professora, né? Se aposentou, era professora da universidade. Mas em função da carreira dele, nós viajávamos muito. Então, os meus irmãos são todos gaúchos, minha mãe e meu pai também. E ela saiu grávida daqui, eu fui nascer no Acre, né? Meu pai foi transferido e eu nasci lá, moramos 3 anos. Eu do Acre, eu não me lembro nada muito assim, nova, né? Então, assim, era muito picorrucha. Mas aí de lá, nós viemos morar em Minas Gerais, em Juiz de Fora. Daí, ali, eu já me lembro mais, né? Da minha convivência, das pessoas, do estilo de vida, que é diferente do nosso aqui. E depois fomos para Roraima. De Roraima, nós viemos para o Rio Grande do Sul. Em Roraima, aqui chamam de Roraima, né? Mas, assim, lá, em Roraima, a gente fala sempre o A aberto, né? Então, Roraima, moramos 2 anos. E depois viemos para o Rio Grande do Sul. Eu vim novinha, assim, adolescente. Que eu me lembro, assim, imagina, né? Uma família de 5 filhos. Eu a mais nova, muito perto a idade da gente. E a diferença entre eu e minha irmã mais velha são 7 anos. E no meio do caminho tem mais 3. Então, nós éramos muito unidos, ao mesmo tempo, se era para brigar, meu Deus do céu, era aquele caos absoluto dentro de casa, né? Mas eu sempre tive que achar o meu lugar ao sol, que nem eu digo até dentro da família. Mas foi uma infância que teve suas dificuldades, tivemos bastante dificuldades, como a maioria das famílias brasileiras. Assim, foi uma infância tranquila. Em Roraima, em Minas, eu me lembro, eu tenho uma relação, que é o que eu estava te comentando ali sobre, que me puxa essa questão da gastronomia, que era uma convivência mais frequente da minha avó paterna, e que ela morava no Rio, então ela ia seguido nos visitar. Então ela ensinava os segredos, assim, dela, e eu era menor, então eu estava sempre em volta, gravitando em volta, né, da minha avó. E também cozinhar para uma família numerosa. Os pratos sempre volumosos. Aquilo ali, aqui no Rio Grande do Sul se faz no domingo churrasco, né? Em Minas se faz macarronada. No domingo? No domingo, sabe? Então é muito. A minha mãe chegou a fazer macarrão para vender. Eu me lembro, tanto que a primeira empresa que existe ainda, que é essa de massas, é muito afetiva nesse sentido. Então, na época, a mãe fazia o macarrão e aí tinha em casa, assim, uns varais. Que digo assim, uns fios estendidos e que a gente ia colocando, né? Ali o macarrão para secar, porque ela vendia o macarrão seco. E a nossa janta era o que passava aquela massa no cilindro, então sobrava sempre uns pedacinhos. Então a nossa comida era aqueles pedacinhos ali, porque não vai botar fora. Sim. E eu me lembro de ficar ali apurrinhando o saco da minha mãe. Dá pra falar? Aí eu disse aí do meu esposo, ai meu Deus, meu filho, eu disse, não, eu não falo palavrão, né? Porque eu dependendo do estado. Não, aqui a gente não tá no Big Brother, não dá pra botar o pi assim ao vivo tão rápido. Mas assim, não, vou me controlar. E aí eu me lembro de eu estar sempre em volta ali. Eu disse, ai mãe, deixa eu tocar, que era tocar o cilindro. Sim. Pra ela era um trabalho, mas pra mim, eu achava o máximo, né? Eu ali apurrinhando. Então eu tenho essa relação bem afetiva. Então, dessa questão do macarrão com a mãe ali, de ver, por mais que pra ela fosse essa questão de trabalho, como uma segunda renda, mas
para mim era divertido. E o fato de vocês terem morado em diferentes lugares, isso enriqueceu a tua gastronomia, né? Vocês foram provando pratos culturais de lugares diferentes. Exato, assim, é como eu te falei, né? Aqui é tradicional no domingo se fazer churrasco. Em Minas é tradicional se fazer macarronada com almôndega, por exemplo, né? É bem tradicional. Então, assim, eu gosto de coisas que aqui as pessoas não têm o costume. Por exemplo, quiabo. Né? Eu amo quiabo. Acho que não sei nem que gostei. Já é uma dica, vou botar no jantar às 7. O quiabo, por exemplo, o quiabo é uma leguminosa muito saborosa e ela é típica de Minas Gerais, né? Então lá se faz muito frango com quiabo e polenta, né? Então tu faz uma polenta mole, o frango e tal para acompanhar, ou aquela polenta quebradinha, aquela canjica amarela, entendeu? Você faz para acompanhar. Aí eu me lembro de Roraima, por exemplo. Deixa eu só ali, voltando em Juiz de Fora, essa questão dessa afetivo na gastronomia em relação à minha avó paterna, que a minha avó fazia, ela tomava um iogurte todos os dias de manhã cedo, iogurte natural. Imagina, eu era 7, 8 anos e hoje em dia as crianças 7, 8 anos dão um baile no que eu era com 7, 8 anos. E aí ela tomava o iogurte, ela chegava, tomava o iogurte, ela deixava um pouquinho, botava leite e colocava em cima da geladeira com um guardanapo de papel. No outro dia aquilo já tinha virado iogurte. Hoje eu sei o porquê. Na época eu achava que ela fazia algum tipo de magia, assim. Eu achava assim... Multiplicava o iogurte. Meu Deus! Sabe? Multiplicação dos pães. Então, assim, eu achava, assim, sensacional. E ela me explicava do jeitinho dela. Ela era bem picurruchinha. E me explicava do jeitinho dela. Mas, assim, eu achava o máximo. Então, assim, eu ficava muito intrigada com isso. E a primeira vez que eu fiz nhoque foi com a minha avó também. Ela fazia nhoque e o meu serviço, né? Porque imagina, 7 pessoas na família, mais ela. O meu serviço, então, em relação ao nhoque, ela gostava de enfeitar, né? Então, era a massinha do nhoque eu passar no garfo e ficava bonitinha, ajeitadinha. Então, esse era o meu serviço. Eu devia estragar uns quantos, a coitada, né? Já tá falecida, essa hora ela deve estar pensando, meu Deus, que essa guria me incomodava. Quanto nhoque que foi fora? Muito nhoque. Mas, assim, são coisas que me lembram bastante, assim, dessa questão afetiva. E isso é uma verdade, assim, o fato de ter morado mesmo quando, né, na adolescência e depois de adulto ter morado e conhecido outros lugares, você acaba, né, ampliando o seu paladar. Em Boa Vista, o norte, né, o nortista, ele come muito peixe, né, ele come muita fruta, ele come muita farinha, né, de mandioca, a farinha de tapioca, a farinha amarela, que muito tempo depois que nós voltamos, que começou a aparecer aqui para o Rio Grande do Sul a farinha de tapioca, para fazer tapioca, que era o nosso pão, né? Era o nosso café da manhã, cuscuz, né? O que hoje em dia já é mais popularizou mais. Exato. Mas se tu pudesse escolher qual dentro do Brasil, depois a gente pode expandir para outras gastronomias, dentro do Brasil, aonde tu acha que tá a melhor gastronomia, no teu ponto de vista, no teu paladar, onde que tu acha que se come melhor nas regiões do Brasil? Eu acho ali que o Centro-Oeste, ele come as pessoas comem um pouco melhor, porque além de ter uma diversidade maior de frutas, porque eu entendo assim que o comer melhor no sentido de que, você come a proteína, mas ela não é o centro do teu prato, tu entende? Sim. Então você tem mais legumes, você tem bastante verduras, você consome mais sucos, né? Aqui, justamente pelo frio, uma questão acho que geográfica mesmo, como é mais frio, a gente come mais pão, a gente come mais carne, é uma comida mais pesada no inverno, por exemplo, né? E no Centro-Oeste não tem muito isso, no Norte, no Nordeste, por mais que seja uma gastronomia que tenha muita proteína de gado, eles consomem muito peixe, eles consomem muita fruta. Então, se você vai ver nutricionalmente falando, né, seria uma gastronomia mais equilibrada. Claro, tirando a questão de social, de dificuldade de você comprar e tal, porque é muito mais caro.
que é uma coisa que quando a gente veio também chamou a atenção, o valor do que era 1 quilo de uva lá, aqui é Raso de Barato, lá era muito caro. Então lá se consumia outros tipos de fruta, mas se consumia muito mais frutas, legumes, verduras e peixe do que a gente consome e uma alimentação mais variada, isso que tu falou, né? Exato. Aqui eu acho que a gente ainda tem aquele apego, não todas as pessoas, mas eu acho que falando de majoritário, assim, de que a carne é o centro do prato. Se não tiver carne, não, mas então, né? Tem muito disso. Tem muito, é muito nosso, assim. Nosso porque eu me apropriei gaúcha, né? Sim, que eu digo, que nem diz a minha mãe, que eu sou a criúcha, né? Mas assim, é muito nosso, né? Assim, de se consumir carne, assim. Eu sou carnívoro, assim, gosto de consumir carne de gado. E se eu for optar entre carne de gado e peixe, por exemplo, por mais que eu tenha consumido quando criança, eu prefiro carne de gado. Mas a gente se restringe muito a isso, né? Uma comida mais rústica, não rústica no sentido de ruim, mas rústica nesse sentido mesmo, do que o restante do país, né? A gente vai para um rápido intervalo. Eu prefiro carboidratos, tá? As massas, os molhos brancos. Mas a gente... Não, e esse programa hoje vai dar uma fome que a gente vai nos escutando, inclusive na apresentadora aqui. Mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com o DNA. Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 10% no restaurante de Torriani. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios guanelianos. Faça parte dessa história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Páscoa, data de viver com alegria. É saber que a gente vai encontrar. Ovos brancos grandes com 20 unidades, R$13,99. Batata inglesa branca ou abacate, R$3,19 o quilo no app. Limão Tahiti, R$2,99 o quilo. Batata doce rosa ou banana caturra, R$2,39 o quilo. Repolho verde, R$1,99 o quilo. Filezinho sassami nati, 1 quilo, R$12,98. Páscoa Peruso, alegria garantida. Destaques do dia no jornalismo do Grupo Diário. Informações atualizadas em tempo real. Entrevistados ao vivo, interatividade e muito conteúdo. Os assuntos mais importantes para o desenvolvimento de Santa Maria e região. De segunda a sexta, às 15 horas, você acompanha o CDN Entrevista. Apresentação de Pedro Pavan. CDN Entrevista, jornalismo de relevância na pauta. Franciscato Engenharia. Para você que deseja viver uma vida com elegância e alto padrão, a Franciscato Engenharia apresenta o Monteline, um empreendimento com apartamentos de 2 e 3 dormitórios, com metragens que vão de 94 metros quadrados a 152 metros quadrados, com suítes e sacadas, para você viver com o conforto que merece. Localizado na Rua Venâncio Aires, foi desenvolvido com uma vocação natural para impressionar e acolher. Possui lounge finamente decorado, espaço e varanda gourmet, playground, quadra de esportes, piscina, espaço fitness, gerador para as áreas comuns, pré-aquecimento da água com placas solares e reuso da água da chuva. Uma infraestrutura completa para você aproveitar cada instante e cada momento. Agende sua visita através do telefone 55991898591 e permita-se a viver em um empreendimento com personalidade única. Viva a cidade dos montes com novos horizontes. Viva o Monteline. DNA. Camila Cunha. Estamos
de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e estou aqui conversando com a minha entrevistada de hoje, Andréia Loreto Pérez, a chefe Andréia, e a gente estava falando sobre isso agora no intervalo. Primeiro que assim, a palavra chefe de cozinha, de uns tempos pra cá, ela se popularizou muito em função do MasterChef, né, dos realities que trouxeram essa profissão e mostraram muito da profissão. E aí eu vou te perguntar, primeiro, os bônus, né, a parte positiva e negativa dessa exposição, de ter se popularizado, e também qual a diferença do cozinheiro e pro chefe? Eles atuam da mesma forma? O que diferencia eles? Os realities, eu acho que eles trouxeram, né, como eu estava te comentando, um brilho e uma valorização, na verdade, da profissão, né? Nós todos, mesmo assim, a minha formação me intitula gastróloga, né? A formação em gastronomia. O gastrônomo é aquele que é um apreciador, um estudioso, mas não é acadêmico. Né? Então existe essa diferenciação acadêmica dentro da profissão. Mas todos nós nos formamos cozinheiros, né? Você vai trabalhar como cozinheiro. E é um leque muito grande que a gastronomia tem. Falando isso, e os realities trouxeram então um olhar profissional, né? Uma valorização para o profissional da área. Mesmo sendo muito mais amplo dentro da gastronomia que você pode trabalhar. Mas falando exclusivamente do cozinheiro, da persona cozinheiro e da persona chefe de cozinha, as funções deles dentro de um restaurante, tá? Ou de um evento, por exemplo, são distintas, bem distintas. E tem o auxiliar, né? Então, o auxiliar, por exemplo, é aquele cara que literalmente vai te auxiliar. É aquele que vai cortar isso, que vai cortar aquilo, que vai te ajudar na louça, vai... Esse é o teu faz tudo ali, né? Ele te ajuda em todas as pontas. O cozinheiro é aquele que sabe as técnicas. Ele já conhece, provavelmente não conhece tudo, se não é estudado, ou às vezes ele conhece muito, se ele está muitos anos num restaurante, ele conhece muito daquele restaurante, sim, tem bastante afinidade com aquilo, mas ele conhece as técnicas. Então você diz, fulano, hoje nós vamos fazer um risoto disso, vamos fazer um filé à prove, vamos fazer um salmão sleiot, vamos fazer uma batata gratin, e aí a pessoa sabe do que você está falando. Isso é um cozinheiro, então ele sabe, ele se apropria daquele conhecimento. Às vezes ele pergunta, chefe, quer que use tal técnica, ou quer que use tal tempero. Ou você diz, só nesse aqui nós vamos fazer dessa forma, o fundo, enfim. Ele sabe executar as técnicas. Ele sabe executar aquilo ali, ele sabe do que você está falando. E o chefe de cozinha é aquele que faz além disso. Então, ele, além de saber as técnicas, ele tem que fazer a gestão das pessoas que estão ali, quem faz o quê, como faz o quê, corrigir os problemas. Isso falando do ato de cozinhar. Porque mesmo que você cozinhe há bastante tempo, não significa que você não vai errar, né? Você ou o cozinheiro, enfim. Então, se acontece qualquer qualquer fogo, que nem eu digo, o chefe é o responsável por corrigir. Ele resolver o problema todo. Então, desandou, sei lá, vamos falar o bem popular, desandou uma maionese. O cara tem que saber fazer, tem que saber lá resolver, entendeu? O caldo não espessou da forma certa. Então, não, vou usar esse espessante aqui, ou com esse eu vou usar de outra forma, e assim ele vai indo. Além dessa questão dele saber resolver os problemas, o chefe de cozinha, ele tem que fazer o estoque, ele tem que fazer as compras, ele tem que saber o CMV, ele tem que fazer o que a gente chama de ficha técnica, que é montar a receita, como faz, como executa, como limpa. Ele tem que cuidar da segurança alimentar, ele tem que cobrar a equipe dele de fazer a segurança alimentar, porque é muito mais do que só cozinhar, né? A gente tem eu passo sempre muito pro pessoal que trabalhou ou trabalha comigo, ou quem estudou comigo, teve aula comigo, que a responsabilidade é muito grande. O glamour de entregar e o cliente dizer, meu Deus, que delícia e tal. Isso é super bacana, isso é resultado de todo um trabalho muito anterior, né? Então, se aquilo foi bem higienizado, se aquilo ali teve todo o cuidado. E às vezes te escapa, né? Então você tem que estar sempre 100%, 120% atento numa cozinha. Então essa é a função de um chefe. É ele o contato direto com o gerente ou com o proprietário. O CMV tá errado, gente, vamos corrigir aqui. Como é que eu vou melhorar isso, essa questão toda? E quando a gente fala em chefe, Andréia, muitas vezes a gente associa
associa, e também vendo os programas, né? Aqueles pratos lindos, aquela montagem, a gente associa com alta gastronomia. Mas o que é alta gastronomia? O que caracteriza essa alta gastronomia? Na minha casa, tá? Se tu montar aqui pra mim um prato com ingredientes muito simples, e ele for lindo, maravilhoso, apresentação saboroso, mas ainda são ingredientes muito simples, o que configura a alta gastronomia? Tá, a alta gastronomia, vou ter que trazer um dos grandes nomes da gastronomia daqui a pouco me veio o nome dele. O cara é um francês, ele tem uma escola, ele é maravilhoso. Daqui a pouco vem. Eu ia falar que era o Claude, mas não é do Claude que eu tô falando. E ele até apresenta o Iron Chef, assim, né? O cara é uma sumidade, assim. E ele falou exatamente isso, né? Sobre alta gastronomia. Tava ele e o Alex Atala conversando, e eles falando sobre esse conceito que as pessoas personificaram em relação à alta gastronomia. Alta gastronomia é uma comida bem feita, tecnicamente bem feita, bem apresentada. Pode ser uma técnica moderna, pode ser uma técnica clássica, né? Mas ela é feita com perfeição. Então, isso é alta gastronomia. Por exemplo, falando então do Claude, né? Ele tem uma gastronomia clássica, né? Extremamente clássica. Ele não usa gastronomia molecular, por exemplo, nos pratos dele. Infusões, muito, né? Ele até tem algumas coisas de gastronomia molecular no cardápio dele, mas a base dele é uma gastronomia super clássica. E é alta gastronomia. Não, então não tem essa relação de alta gastronomia e ingredientes caros, é isso que eu ia te dizer. Não, ingrediente caro é ingrediente caro. Sim. Né? Ingrediente bem executado e com a harmonização certa. Então, por exemplo, eu vou criar algo, né? Ou eu vou executar algo. Então, eu saber usar aquele insumo de forma correta, né? E usar a técnica correta. Então, aquele equilíbrio daquilo. O equilíbrio do amargo, do dulçor, do ácido, entendeu? Para chegar ao umami. Então, esse equilíbrio de tudo que você está entregando, mesmo sendo um produto simples, ou um produto barato ou um produto caro, não precisa usar caviar para se tornar alta gastronomia. Esse equilíbrio, você conseguir trazer esse equilíbrio, do menos é mais, que nem diz o Fogaça. É o que te vai denominar alta gastronomia. Assim como posso pegar ingredientes muito caros e eu não conseguir executar uma alta gastronomia. Exatamente. E existe, né, Camila, coisas assim que são uma fortuna, né? Assim, que são caríssimas, que você até tem curiosidade de provar e tal, mas que não é isso, entende? Que vai te trazer aquelas... Porque a comida, ela tem que te trazer aquelas... Mesmo que você não tenha consumido na infância, ela traz aquele conforto, entendeu? Você come e se diz, gente, o que é isso, sabe? Que sabor é esse? Que parece que foi abraçado pela comida, assim... A pessoa tem que ficar feliz com o que ela está consumindo. E, Andréia, eu acho que agora não vai dar tempo antes do intervalo, mas eu ia te perguntar sobre o desafio de montar, por exemplo, assim, tu faz todos os tipos de eventos, mas eu vou citar um casamento, tá? Que pensando que talvez seja um evento maior, com mais convidados. Como que se monta? E é um dos pontos altos, assim, dos mais importantes de uma festa, porque se a comida não funcionar, a coisa já fica bem, o pessoal sai falando mal e já compromete bastante a festa. Como que se monta um cardápio de casamento onde se tem a opinião dos noivos, mas se tem 300 convidados e tu não sabe exatamente o gosto pessoal? Qual é o maior desafio na hora de montar um buffet de um casamento? Dá tempo ainda? Um pouquinho. Tá, vou tentar ser curtinho. O desafio de montar um casamento, eu um dia desse estava conversando com o César Barrichello e nós falamos exatamente isso. Quando você vai fazer um evento que é o chefe executivo, que é a minha persona profissional hoje, você tem que, ao ouvir o seu cliente, você conseguir captar a essência daquele sonho. Porque um casamento, 15 anos, uma formatura, as pessoas... planejam isso com um certo tempo. Então, você tem que respeitar muito isso. E ao trazer isso, você tem que trazer no casamento a essência do noivo e da noiva. Não adianta eu fazer um casamento em que a noiva é vegana ou vegetariana e eu, entendeu? Não trazer uma opção de um prato... E fazer um churrasco. Exato, sabe? Ou não adianta a noiva... Eu já fiz, né? Formaturas veganas, que é a gastronomia que para mim é a mais complicada, que você consiga agradar carnívoros.
Sim. Entende? Então, assim, o que eu acho? Você tem que entender qual é a ideia, captar qual é o sonho, o que é aprazível para quem é o representante da festa e trazer. E isso sim, para o cardápio, e algo que generalize as pessoas. Entender quem são os convidados, qual é a rotina dessas pessoas, qual é a convivência, qual é enfim, a relação familiar dessas pessoas com os convidados, né? Vocês se dão todo mundo bem, vocês costumam se juntar e fazer o quê? Complexo, né? Exato, porque não adianta eu querer servir uma gastronomia muito requintada para umas pessoas que gostam de uma comida mais simples e tá tudo certo. Claro. Entende? Assim como quem quer uma comida extremamente requintada e as pessoas estão acostumadas a isso, eu vou lá servir uma feijoada, não, que a feijoada não tem esse valor, ao contrário, bem feita tem muito valor. Mas elas estão esperando outro estilo. Exatamente. Então suprir essas expectativas, você né? Você tem que achar um equilíbrio entre ambas as coisas. O que os convidados, o que vai, né, ser prazeroso para a grande maioria, agradar a todos é muito difícil, né? Nem Jesus, que nem eu digo. Mas assim, e a essência de quem é a peça principal do evento. E é muito interessante porque se for pensar assim, a grosso modo, tu vai dizer assim, tá, então escolhe 3 tipos de carne branca, carne vermelha, mais 3 tipos de salada. E na verdade, o serviço de vocês, ele vai muito além de entender quais são essa parte eu não tinha pensado, de quais são as relações dos convidados com os noivos, né? Enfim, muito interessante, mas a gente vai para um intervalo e voltamos já com o DNA. O plano de saúde exclusivo para o servidor público estadual e municipal chegou em Santa Maria. O plano complementar Saúde Paz oferece a partir de R$ 43,67 dos primeiros 2 meses excelente cobertura com abrangência nacional através da rede Unimed. São 2 operadoras que se unem para oferecer o melhor plano ao servidor público e sua família. Ligue 55-3214-2814 e deixe a família Saúde Paz cuidar de você. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$30 na hamburgueria na Brasa. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. O BEI ganhou mais espaço na CDN, agora com 2 edições diárias. O Plantão BEI vai te deixar ainda melhor informado sobre a situação da segurança pública. De segunda a sexta, às 14 e às 22h30. Gilberto Ferreira, Lennon de Paula, Maurício Barbosa e Rafael Menezes trarão as atualizações do cenário policial da região, além de edições aos sábados e domingos. Plantão BEI, a informação não tira folga. Ótica Anual é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Anual, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. Destaques do dia no jornalismo do Grupo Diário. Informações atualizadas em tempo real. Entrevistados ao vivo, interatividade e muito conteúdo. Os assuntos mais importantes para o desenvolvimento de Santa Maria e região. De segunda a sexta, às 15 horas, você acompanha o CDN Entrevista. Apresentação de Pedro Pavan. CDN Entrevista, jornalismo de relevância na pauta. DNA. Camila Cunha. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha. O DNA de hoje conta com a técnica do Fernando Barcelos e na técnica da TV Sandra Cidade.
E a minha convidada de hoje, chefe Andréia Loreto. Estávamos conversando sobre o desafio de montar um cardápio, um buffet de um casamento, entre outras coisas. Falamos sobre o Masterchef, de ter popularizado, né? Qual a diferença do chefe, do cozinheiro. E agora, Andréia, eu vou te perguntar a respeito da gente centralizando em Santa Maria mesmo, quais são as maiores dificuldades de trabalhar com a gastronomia aqui na cidade? E queria que tu falasse também, porque como a gente leu todas as funções tuas como chefe, elas são bem vastas, elas saem dentro da cozinha, do prato específico, e sim de uma consultoria. Então, qual o maior desafio de trabalhar com gastronomia em Santa Maria e como funciona uma consultoria? Santa Maria é uma cidade consumista, bastante consumista na questão da gastronomia, porque as pessoas gostam de saem, vão para bares, vão para restaurantes e tal, mas ela eu enxergo ela como recém-engateando no sentido de sair do X, do pastel, do sushi, né? Porque senão, da churrascaria e tal, da pizza, né? Que é bem nosso, assim, né? Bem Santa Maria. Então, você trazer alguma coisa diferente ainda aos restaurantes que trazem, né? Alguma coisa diferente ainda é mais difícil e tal. Mas depois que as pessoas começam a consumir ou elas vão e frequentam algum espaço assim, elas gostam. Entende? Eu gostei de provar isso aqui. Olha que diferente. Nunca imaginei. É difícil de não gostar. Mas nunca imaginei, então, nunca imaginei essa combinação e tal. Então, quando eu falo assim em consultoria, eu digo que existem algumas questões que são bem delicadas em relação à consultoria. Quando você vai entrar numa consultoria, que é um restaurante que está começando, é tranquilo. Né? Você vai criar cardápio, você sabe, o dono tá com todo aquele pique, entusiasmado, vamos fazer acontecer, bem tranquilo. Aí você monta a coisa, e claro, aí tem toda a questão estrutural, mais trabalhosa nesse sentido estrutural. Treinar a equipe, né, e tal, e aí você implanta, né, uma ideia nova. Claro que tudo você tem que seguir o que o proprietário quer, né? Não adianta eu, André, que gosto de misturar frango com manga, querer colocar, entendeu? Se as pessoas não vão. E é bom, tá? Eu adoro, eu já ia dizer, eu tô super concordando contigo. Frango, manga com abacaxi. É uma delícia. E eu faço muito envoltinho. Eu misturo um pouco, já volto, mas eu faço muito envoltinho. Vou pegar essa receita aí depois. De frango com manga, assim, Camila, e um molho... E um molho de natas, assim, que é sensacional. Vou te passar depois. Vou querer. Aí... Enfim, aí então você tem que fazer um estudo da região, um estudo do que é aprazível para a nossa região, porque ele tem que sustentar aquilo ali. E ao mesmo tempo você tem que inovar para não cair no comum, né? No que todo mundo faz. Quando é uma consultoria no restaurante que já está em andamento, que a gente é chamado, quando eu sou chamada para uma consultoria do ambiente que já está em funcionamento, normalmente é para apagar fogo, né? Que nem eu digo. Sim. Ou porque o CMV não está alcançando, ou porque não para funcionário, ou porque a qualidade da comida não está como o proprietário gostaria, enfim. Então você chega já no caos. Então a primeira coisa que a gente faz é olhar do lado de fora, né? Tanto a questão do proprietário quanto a questão da cozinha, e entender o que tem ali e começar a apontar os problemas, né? E trazer a solução. Porque só apontar problema é fácil, né? Sim. Então você tem que apontar problemas. Olha, isso aqui tem que funcionar assim, isso aqui vai funcionar assado. Se nós fizermos assim, vai ser dessa forma. Vamos trocar o cardápio assim, com esses produtos. Tu vai aumentar a qualidade, vai talvez subir um pouquinho o CMV, ou vamos diminuir aqui, para haver um equilíbrio. E aí você entrar e o funcionário te olhar e não te enxergar como um intruso dentro da minha cozinha, porque se apropriam, né? Um intruso dentro da minha cozinha. Quem é essa louca, né? Que nem eu digo muito, quem sou eu na fila do pão, né? Para entrar na cozinha da pessoa e tal. Então você tem que conquistar aquele funcionário, trazer ele para o teu lado, até para ouvir dele qual é a visão que ele tem do porquê que ele acha que precisa ser ajustado alguma coisa. A mesma coisa o proprietário. Você apontar para o proprietário, olha, isso aqui não está funcionando, essa atitude aqui não vai ser legal, se essa cobrança X a gente tem que entregar Y, porque tem que ter toda uma estrutura, né? Mas isso que tu falou eu achei interessante, de Santa Maria ser muito a terra do X, da pizza gigante, né? Do pastelão. Que é maravilhoso, mas e aí eu te pergunto como chefe e também como apreciadora, o que tu gostaria de ver em Santa Maria? Qual tipo de culinária
que tu acha que ainda não temos algo ou temos próximo, que tu gostaria de ver aqui em Santa Maria diferente? Eu sou muito fã da culinária chinesa, né? Eu, Andréia, né? Gosto muito, assim. Não acho que Santa Maria vá gostar, entendeu? Assim, porque ela é muito diversificada, muito diferente, mas eu sou muito fã. Mas e aqueles clássicos? A yakisoba, daí frango tem, xadrez. porque ainda tem o yakisoba japonês e o yakisoba chinês. Eu ainda prefiro o chinês, porque ele é mais úmido, ele tem mais caldo, entendeu? O japonês, ele é mais sequinho. Então, assim, eu acho a gastronomia chinesa fantástica. Né? Eu acho assim, ela é variada, ela tem... eu gosto mais do que a japonesa, inclusive, né? Até porque em Santa Maria nós temos de japonesa sushi, basicamente, né? Sim. E o yakisoba e tal. Então, eu acho que essa culinária asiática um pouco mais ampla, talvez a gente conseguisse trazer as pessoas para esse olhar, né? Maior. Porque tem... aqui em Santa Maria tem alguma coisinha da culinária italiana, né? Muito de leve, tem alguns espaços com a culinária italiana. A culinária clássica francesa, muito pouco a gente enxerga. O que é a culinária clássica francesa? A culinária clássica francesa, ela trabalha muito com frutos do mar também, né? Mas ela trabalha muito com emulsões, muito com coisas com manteiga, com caldos. Ela trabalha... É uma comida... Claro... se a gente for pensar geograficamente, é muito mais frio, então tem toda... as leguminosas que nascem lá são diferentes das nossas aqui, a carne de lá é diferente da nossa daqui, né? Então a gente tem que pensar tudo isso, né? Da culinária europeia, mas ela tem muito mais ervas do que a nossa, né? Se usa muito mais ervas do que a nossa. Então, isso seria uma culinária francesa clássica, né? De você trazer essa culinária mais quente, assim. Ela é mais pesada, mas não necessariamente, tu entendeu? Você tem que ter o equilíbrio daquilo ali. Mas se fosse abrir um restaurante agora, hoje, tu investiria no quê? Se eu fosse abrir hoje... eu acho que eu abriria alguma coisa muito contemporânea brasileira, assim. Assim, as duas culinárias que eu mais gosto é a asiática, né? No sentido da culinária quente asiática e a nossa culinária brasileira de uma forma geral, assim. O Brasil tem tanta coisa, tem tanto insumo, tem tanto prato, tem tanta qualidade no que a gente apresenta. Claro que muito é mescla, né? A gente sabe disso, mas a gente tem tanta coisa boa, sabe? E que as pessoas não conhecem, porque não tem acesso, porque não tem costume, que eu acho que é uma das gastronomias que valeria mais a pena pela sua diversidade, sabe? E daí tu pega todas as regiões, são muitas culinárias, né? Muita coisa. Vamos falar de um prato que se faz muito no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é a galinhada, né? A galinhada no Rio Grande do Sul é totalmente diferente da galinhada de São Paulo, que é totalmente diferente da galinhada do Mato Grosso. Tem mais isso, que cada estado ainda adapta, cada região, talvez o mesmo prato. E aí você pergunta pra eles, chegando assim, não, a culinária é original ali da região do Mato Grosso. Na verdade, não, né? Assim, lá é a culinária do frango com pequi, arroz e tal, que é uma delícia. Isso é uma curiosidade também, que quem assiste os realities, o pequi, eles falam sempre o tucupi, tudo que tem no Masterchef, eles colocam tucupi. Eu disse, vou comprar no Mercado Livre tucupi, o que é isso? Assim, o que acontece? O Masterchef, esses realities, eles têm, como as pessoas que vão participar ou que são, que apresentam o programa, não são da nossa região. Claro, agora a Helena Rizzo, né? Sim, que é gaúcha, por sinal, e ela... Mas assim... Mas ela não tá aqui há muitos anos, então acaba trabalhando muito mais com outros tipos de ingrediente. É o corriqueiro deles, que não é nosso. Sim. O pequi, por exemplo, eu quando morei no Mato Grosso, eu amo pequi, né? Eu acho assim divinos. Mas é uma coisa que nem coentro, né? Ou tu ama ou tu odeia. É muito particular o sabor, assim. Coentro... Não. Eu adoro coentro. Não. E quantas vezes já fui enganada achando que era salsinha e não. Eu adoro coentro, assim, mas mas o Nordeste, por exemplo, a culinária europeia usa muito coentro. Né? E o Nordeste e o Norte também, assim, acordou, vamos pegar
Entendeu? Mas vamos botar no café. Mas eu adoro, né? Mas e também, eu acho que quando se fala, por exemplo, tu disse da culinária francesa, vamos falar agora também do jantar às cegas, as pessoas associam esses pratos, tirando aqueles clássicos, né, que a gente já tá acostumado, que a gente ama o X, a pizza e tal, associam, eu vou lá pra comer pouca comida, entendeu? Imagina que tu vai chegar num restaurante, que eles vão ter um preço elevado e que não vai ter nada no prato. Tu não acha que as pessoas pensam isso? E que às vezes não... Pode ser que às vezes seja, mas em boa parte não é assim. E tem essa ideia do, não vou no jantar porque vai ser pouca comida. Tem muito, assim. A culinária francesa, ela é mais comedida porque ela tem vários passos, né? A culinária italiana já é mais farta, né? Tanto que, por exemplo, você sempre... bom, se nós for falar de pizza, a pizza lá é totalmente diferente da nossa, enfim. Daí a gente já entra num assunto polêmico. Polêmico. No sushi do Japão. Exatamente. Então, assim, sem entrar nesse mérito, mas assim, a culinária francesa, ela tem vários passos. Né? Na hora que você vai num jantar, por exemplo, então você come várias porções menores, né? Se você vai num restaurante mais refinado. Mas restaurante comum não, gente, é tudo porções normais. Não vai passar fome. Não vai passar fome, que nem o jantar, né? Por exemplo, esse projeto que a gente tem, eu e a chefe Lu... Andréia, eu vou chamar um intervalo e daí na volta do intervalo a gente vai conversar sobre o jantar às cegas. Eu já quero a próxima data, voltamos já já. Você sabia que pode destinar parte do seu imposto de renda diretamente para projetos sociais que atendem crianças e idosos aqui em Santa Maria? E o melhor, que você pode fazer isso com apenas 2 cliques. Acesse santamaria.rs.gov.br/Imposto Solidário e faça sua doação. Imposto Solidário 2023. Participe desta corrente do bem. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Quando 3 grandes nomes da música nacional se encontram, uma coisa é certa: vai dar samba! Beltrame Supermercados apresenta Samba Santa Maria, sexta, 24 de março, no estacionamento do Shopping Praça Nova. Menos é mais. Gilzinho e Atitude 67, no maior festival de samba e pagode que a região já viu. Realização Morfine Produções. Promoção Diário de Santa Maria. Busca mais praticidade e conforto na hora de realizar seus exames laboratoriais? Conheça as coletas especializadas do LabMed. Coleta veicular em Camobi. Realize seus exames sem sair do carro. Coleta móvel. O LabMed vai até você na sua casa, trabalho ou onde você estiver. E não esqueça, sempre que precisar, o plantão 24 horas no 2º andar da Central de Clínicas descomplica sua rotina. Saiba mais pelo WhatsApp 3301-1012. Nós entramos na sua casa, no seu carro, no seu trabalho para falar sobre qualquer assunto. Com coragem, opiniões firmes e muito bom humor. O nosso encontro é sempre de segunda a sexta, às 13h30, aqui na CDN. Jogo de cintura, comigo, Fabiana Sparrenberger e uma mulherada de sucesso. Daniela Minello, Deborah Evangelista e Daniele Bressan. Vem pro time, vem! O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$20 no Madruga aplicativo de mobilidade urbana. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Gilberto Ferreira apresenta as primeiras notícias do dia na área policial, trânsito, previsão do tempo e o que é destaque no país, no estado, em Santa Maria e região, com um giro pelas 39 cidades de cobertura do Grupo Diário. Giro CDN, as principais notícias para você começar o dia, de segunda a sexta, às 6:30 da manhã. DNA. Camila Cunha. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente, agora entrando no último bloco de conversa com a chefe Andréia Loreto. A gente conversou um monte sobre gastronomia, só que aqui a gente tem um quadro que eu deixei agora pro final, que são pessoas especialistas, não em gastronomia, eu acho que não, a não ser que tenha algum familiar por aí, né? Mas pessoas que são especialistas em Andréia.
e querem... Não é nem chefe Andréia, é Andréia mesmo. E querem te mandar um recado. Fernando, por favor, vamos escutar os 2 primeiros áudios para a Andréia nos contar de quem são essas vozes. Eita, falar sobre a Andréia é muito simples, é muito fácil. Tão fácil quanto admirá-la. Andréia é dona de uma infinidade de características que merecem elogios e aplausos. Ela é autêntica, é generosa, é super carismática e também é modesta. Conheci a Andréia em sala de aula e em poucos minutinhos ela já tinha conseguido envolver, cativar e mostrar o quanto ela é especial, profissional e competente. E eu não falo só por mim, não. Essa é uma percepção do coletivo. Então não tem como não admirá-la. Eu admiro por uma série de virtudes. Pela forma como ela ensina, com tanta leveza, com tanta didática, com tanto amor. Pela forma como ela se mostra sensível para aprender, para mostrar o novo, para trazer o diferente. E também, principalmente, pela forma como ela consegue transformar os ambientes, com tanta energia boa, com tanta presença forte. Andréia é pura potência. Eu desejo, gente, que mais pessoas tenham o mesmo privilégio que o meu, de conviver com esse ser tão especial, de se divertir com ela. Andréia é potência. Ela é incrível, ela me inspira. Andréia, que o mundo que está se abrindo para ti seja um mundo leve, feliz e de sucesso, assim como você. Eu também desejo que aquele frango com quiabo, sabe? Aquele que tá só na promessa, que ele aconteça o mais breve possível. Andréia, você é incrível, você inspira. Obrigada por tanto. Olá, boa tarde. Me pediram para gravar um áudio para mandar para uma amiga minha, a Andréia. A Andréia é uma força da natureza, é forte, batalhadora, corajosa, completamente apaixonada pelos filhos, família, pelos projetos de trabalho. Nós nos conhecemos no dia da prova do vestibular e ali mesmo já ficamos amigas. No tempo da faculdade, nós éramos aspirantes a musicistas. Nos formamos, seguimos nossas carreiras. Ela, uma excelente flautista de uma sensibilidade ímpar. Nossa amizade vem há quase 30 anos. E sempre que podemos, estamos participando dos projetos individuais, uma da outra, apoiando, incentivando uma a outra. Parabéns, minha amiga, pela tua trajetória agora como chefe. Tenho muito orgulho de ver o quanto você se dedica a tudo que faz e transmite a sensibilidade que nós, artistas, temos também na arte da gastronomia, fazendo tantas pessoas felizes. Minha amiga, minha irmã do coração, que a vida me trouxe. Muito sucesso, um beijo no teu coração. Te adoro, viu? Eu conheço a Andréia muito antes da gastronomia entrar para a vida dela. Conheço a Andréia no tempo em que éramos musicistas, através de uma amiga em comum, nos conhecemos e ali se formou uma grande amizade. Uma amizade tão maravilhosa que acabei sendo convidada para ser madrinha de seu casamento. Andréia, eu te adoro muito, muito, muito. Saiba que tu tá no meu coração, comadre, amiga, grande mãe que tu é, e desejo tudo de melhor nessa fase que tu tá vivendo na tua vida, na gastronomia. Te acompanho, te sigo, te admiro. Desejo todo o sucesso do mundo para ti, tá? Sinceramente, o que mais que eu posso dizer? Além de todas as coisas, ia demorar muito mais do que 1 minuto e 30. Mas assim, eu quero que tu saiba que tu é uma pessoa muito, muito, muito querida e que a gente deveria se ver mais, mas o tempo não permite que a gente se encontre tanto. Então, te amo, te amo, te amo. Beijo, beijo da amiga Thaís. Tivemos aí, André, então, a Fê, a Luna, que é amiga também, a Lenise e a Thaís.
Vou deixar tu agradecer elas depois pelo WhatsApp, pelo telefone, para que a gente possa ter tempo. Tá. E tu rapidamente nos explicar sobre esse projeto que é muito interessante, que eu inclusive fui no último e amei, que é o Jantar às Cegas. Como que ele funciona? Tá, o Jantar às Cegas é um projeto que eu tenho com a chefe Lu, né? Nós criamos ele ano passado. E ele, eu devia ter vindo sem maquiagem. Ele é um jantar exatamente, não às cegas no sentido de não enxergar, sim. mas as pessoas não saberem o que vão consumir. Então, elas permitirem que a gente entregue uma experiência. Ele tem 6 etapas, né? Começa com um limpa-paladar e aí depois vem uma sequência de 2 entradas, 2 principais e uma sobremesa. E a gente procura trazer as nossas experiências que sejam agradáveis ao paladar, né, nosso aqui do Rio Grande do Sul, mas trazer um toque diferente, pratos diferentes, montagens diferentes, para que as pessoas tenham uma experiência muito além só do comer para se alimentar. É bem isso, a experiência, né? Não só a gastronomia em si. Exato, essa é a ideia sempre foi, né? Essa ideia da gente imprimir a nossa identidade como persona da cozinha e nesses pratos que a gente faz. E a gente se diverte, eu e a Lu. Uma vez sou eu, outra vez é ela que cria o cardápio. O próximo sou eu, é 13 de abril, tá? Lá no Belga Café. E ela, a gente, quando a gente pode, é o nosso momento. Entendeu? A gente cria ali e com todo o carinho, com toda a preocupação que as pessoas gostem, mas assim, é a Andréia cozinhando pra Camila, entendeu? Para que vocês possam ter uma experiência do que eu acho legal, do que eu acho bacana, do que eu acho gostoso. E foi maravilhoso. Dia 13, tu já pode confirmar minha mesinha lá. Fernando, agora pra gente encerrar com chave de ouro, vamos escutar os 2 últimos áudios que eu acho que vão ser bem interessantes pra ti também. Falar de André é muito fácil. Ela é uma mãezona de todos, está sempre preocupada com bem-estar, com todos, né? Ao seu redor. E às vezes se esquece de si mesma. Eu sempre falo isso pra ela, que ela precisa olhar mais pra ela. Ela não tem ideia do potencial dela. Ela é uma pessoa extremamente talentosa, competente. Um gênio da cozinha, eu diria. Ela consegue transformar ingredientes simples em coisas extraordinárias. Isso é muito bonito, né? Principalmente na gastronomia. Eu tenho muito prazer de ter conhecido ela. Deus colocou ela no meu caminho assim, não foi à toa, né? Foi um encontro assim iluminado. E espero poder estar do lado dela, aplaudir. E eu sei que o futuro reserva coisas maravilhosas para ela. Isso é só o começo. E eu estarei aqui torcendo e vibrando com todas as conquistas dela. Tá bom? Um beijo. Olá, tudo bem? Me pediram para falar um pouquinho do que Andréia significa para mim. Andréia, para mim, significa tudo. Uma esposa dedicada, excelente, parceira, minha parceira de séries. Uma mãe excepcional. Ela vira o mundo pelos filhos, ela ama a família, um profissional assim de extrema competência. Tudo que ela faz, ela coloca amor, coloca dedicação, ela coloca conhecimento. Se ela não sabe, ela busca, ela vai atrás. Então, a Andréia para mim é uma guerreira. Entende? É uma guerreira multifaces, como ela mesma diz que ela é multifacetada. Então, seria isso que a Andréia significa para mim e para nós, para nossa família. Tá? Desejo tudo de bom para ela. Conta comigo pro que der e vier sempre, ela sabe disso. E é isso. Tá? Sucesso para ti, amor. Te amo. Beijos. Oi, mãe, tô aqui passando pra te parabenizar e te agradecer por ser essa pessoa maravilhosa que tu é e por ter se tornado essa chefe incrível que tu se tornou. E também te agradecer por ser essa mãe ótima que tu é e sempre vai ser pra nós, eu e meus irmãos, né? E é isso, eu acho. Te amo. Tchau. Parabéns. Olha, seu Luiz, então é isso. Não soubesse, não tinha posto nada, mas meu Deus. Ainda foi estratégico, então deixei pro final os depoimentos.
porque o choro veio mesmo. E foram lindos, muito emocionantes. André, eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui no DNA. Foi muito legal contar a tua história e a gente conversar sobre a gastronomia. Renderia muito mais, mas eu vou te deixar agora no último minutinho para que tu te despeça. Muito obrigada. E eu tô aqui já de olho nos meus doces que tu trouxe pra mim. O ar-condicionado não deixou eles derreterem. Muito bom. Camila, eu quero te agradecer, assim, do fundo do coração, a possibilidade de trazer um pouquinho dessa profissão para as pessoas, né? Desmistificar um pouco. A gente, como mulher, né? São poucas mulheres em Santa Maria que é uma área mais, né, masculina e tal. Então, você poder estar, né, no comando disso. Então, eu, a Lu, assim como tem outras chefes maravilhosas de Santa Maria que devem ser sempre lembradas, não só dentro dos seus restaurantes. Então, eu quero te agradecer os teus ouvintes, pela paciência, pessoal, de terem nos escutado. Agradecer a minha família, os meus amigos, foi emocionante, assim, foi lindo. Muito obrigada aos meus filhos. E eu choro, né? Meu Deus, sou muito chorona. Não, mas ia ser difícil não chorar com esses depoimentos. E o DNA de hoje vai ficando por aqui. Eu também agradeço a todos os ouvintes, web espectadores também do canal do YouTube e o pessoal da TV Diário. A gente volta amanhã com mais programa e mais DNA. Um ótimo finalzinho de dia para todos vocês.